Olá, querido aluno, querida aluna, querida família, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa e ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi e vou continuar te acompanhando durante seus estudos de língua portuguesa. Lembrando sempre que os nossos vídeos educativos são meros complementos das aulas que você tem na sua escola, com seu professor ou sua professora. Valorize! Vamos lá então. Olha só. Para a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho da formação das palavras na língua portuguesa, mais especificamente sobre a derivação. Mas para a gente entrar nesse assunto, a gente precisa relembrar um conteúdo que você estudou já faz um tempinho. Olha só, palavras primitivas e palavras derivadas. Palavras primitivas são aquelas palavras que dão origem a outras. E as palavras derivadas, é claro, são essas palavras que originam a partir das palavras primitivas. Olha só, um exemplo para você se lembrar. Eu tenho a palavra dente, que é uma palavra primitiva. Dessa palavra, a gente tem outras palavras que se derivam, como dentista, por exemplo, que é a profissão. Eu tenho a palavra mar, e aí eu tenho marítimo, que se refere àquilo que é do mar. Sol e solar, certo? Então, palavras primitivas, como mar, como sol, que dão origem a palavras derivadas, como marítimo e solar. Bom, então vamos lá. Que tal um joguinho para a gente relembrar algumas palavras primitivas e derivadas? Vamos lá? Muito bom. Então, olha só, a gente tem algumas palavras aqui. E aqui a gente tem para separar as que são primitivas e as que são derivadas. Vamos lá, quero sua ajuda, hein? Pão. Pão é uma palavra primitiva ou derivada? O que você acha? Bom, acho que é uma palavra primitiva. Pedregulho. Bom, eu acho que pedregulho é uma palavra derivada, certo? Porque a gente tem uma palavra primitiva que é pedra. Dente, a gente já usou esse exemplo na aula de hoje, dente é uma palavra primitiva. E floricultura? Bom, floricultura vem de flor, então é uma palavra derivada. Ferreiro, ferreiro vem de ferro, quer dizer que é uma palavra derivada também. Jardineiro, jardineiro vem de jardim. Então, também é uma palavra derivada. Carteiro. Bom, carteiro vem de carta, então também é uma palavra derivada. E porta? Bom, porta é uma palavra primitiva, né? Posso ter alguns derivados dela depois, né? Portão, porteiro, por exemplo, mas essa é uma palavra primitiva. Assim como flor, né? Flor a gente tem floreira, a gente tem floricultura. Padaria. Bom, padaria também, né, é uma palavra derivada, né, vem do pão aí, eu vou ter depois a padaria. Dentadura também é uma palavra derivada, né, vem de dente. E porteiro é uma palavra derivada, lá vem de porta. E aí eu tenho algumas outras palavras aqui, carta, que é uma palavra primitiva. Jardim, também, né? A gente viu lá o jardineiro, que é uma palavra derivada de jardim. Porta saiu aqui. Ferro, né? Eu vou ter outros derivados como ferradura, ferreiro, por exemplo, mas ferro é primitivo. E pedra, que também é primitiva. E aí, vamos ver se está tudo certinho. Tudo certinho, né? Beleza. E aí, acertou tudo junto comigo? Tenho certeza que sim. Então, vamos continuar com a aula de hoje. E depois que nós relembramos as palavras primitivas e derivadas, vamos continuar no assunto da aula de hoje, que é a derivação de palavras. Para a gente ir construindo aí esse conceito, a gente precisa relembrar o que são os afixos. Os afixos são morfemas, ou seja, são as menores partículas significativas que a gente tem numa palavra. E eles são classificados de acordo com a localização deles na palavra. Por exemplo, eu tenho os prefixos, pré quer dizer antes, e então são essas partículazinhas, né, que eu coloco antes da palavra primitiva, né, antes do radical. Então, por exemplo, eu tenho a palavra leal. Quando eu acrescento des na frente, eu mudo o sentido da palavra e tenho uma nova palavra, que é desleal. Quando eu tenho a palavra legal, que é a palavra primitiva, e eu acrescento aqui o prefixo i, e aí eu tenho uma nova palavra, ilegal. Como esses morfemas, né, esses afixos, eles foram acrescentados antes, eu digo que eles são prefixos. Se eles são acrescentados depois, eu vou dizer que eles são sufixos. É o caso que acontece, por exemplo, em folhagem, né? Que vem aqui do radical folha e eu acrescento agem. Então, como ele vem depois, eu digo que é um sufixo. É o mesmo caso de livraria, que deriva de livro, e aí, então, eu tenho o radical aqui, né? Livre, e aqui eu vou ter aria
como sufixo, certo? Bom, vamos lá. Então, analisando aqui alguns exemplos. Observe, eu tenho radical aqui que é feliz, eu posso ter a palavra infeliz, quando eu acrescento o prefixo in, e eu posso ter também uma nova palavra quando eu acrescento o sufixo mente. Então, eu posso ter, por exemplo, felizmente. Seria possível, professor, acrescentar os dois ao mesmo tempo? Sim, aí eu teria aqui acrescentado o prefixo e um sufixo ao radical. E aí eu tenho uma nova palavra que é infelizmente. Olha só, palavra alma, esse é o radical. Existe a palavra desalma, e eu poderia acrescentar, né, aqui acrescentada com prefixo. Quando eu acrescento um sufixo, eu tenho uma nova palavra, olha só. E aí, acrescentando os dois, o prefixo com o sufixo, eu tenho desalmado, certo? Vamos lá. Então, vamos agora num joguinho para a gente praticar um pouquinho mais essa questão de identificação de prefixos e sufixos. Vamos lá? Bom, vamos lá. Então, algumas perguntinhas aqui para a gente fixar esse conteúdo. Sufixos são, opção A, partes colocadas após o radical da palavra para alterar o seu sentido, ou opção B, partes colocadas antes do radical da palavra para alterar o seu sentido. E aí, sufixo é antes ou depois? Depois, né? Então, após o radical. E os prefixos? Vamos lá. São as partes colocadas após o radical da palavra para alterar o seu sentido. Ou, letra B, partes colocadas antes do radical das palavras para alterar o seu sentido. Prefixos são antes. Assinale a alternativa que melhor explica a formação da palavra incapaz. Então, vamos analisar. Letra A, eu tenho ali acrescentado um sufixo na palavra capaz ou um prefixo, incapaz. Vem antes, né, que o in, então eu tenho um prefixo. Assinale a alternativa que melhor explica a formação da palavra papelada. Bom, então a palavra derivada aí de papel. Então, acrescentei no finalzinho ali o ada. Quando eu acrescento no final, eu tenho um sufixo. Então, a resposta correta é a letra B, sufixo da palavra papel. Assinale a opção em que todas as palavras apresentam sufixo. Então, vamos analisar. Rapidamente e beleza, né? Então, eu tenho aqui o mente e o belo, né? Formando aqui beleza agora. Aqui, beleza, né? Temos dois sufixos. Mas vamos analisar as outras aqui. Injusto e supermercado. Do justo eu formo injusto quando eu acrescento o prefixo in. Em mercado eu formo supermercado quando eu acrescento o prefixo super. Inútil e desfazer. Então, útil, eu acrescento in, fica inútil, também é um prefixo. E do fazer, eu tenho desfazer também quando eu acrescento o prefixo des. Então, realmente, é a letra A nossa resposta. Assinale a opção em que todas as palavras apresentam prefixo. Então, vamos lá. Antipatia, né? Então, aqui, anti é um prefixo, ok. Velhote. Bom, vem de velho e aqui eu tenho um finalzinho ótimo. Então, eu tenho um prefixo e um sufixo. Aqui, por enquanto, não. Letra B, felicidade e dificuldade, né? Vem de feliz e vem de difícil. Então, eu tenho dois sufixos acrescentados aqui no final da palavra. Desconhecido e desfazer, né? Conhecido, eu transformo em desconhecido e fazer em desfazer. Então, aqui, ó, quando eu coloco, né, antes da palavra primitiva, o prefixo des. Então, essa é a nossa resposta. E aí, acertou todas junto comigo? Tenho certeza que sim. Então, vamos lá, bora continuar a aula de hoje. E depois de entender direitinho, identificar prefixo e sufixo, vamos entender a origem desses prefixos e desses sufixos. Olha só, aqui a gente tem um quadrinho com os principais prefixos que nós usamos na língua portuguesa, que provém da língua latina, que vem do latim. São esses aqui, ó, o ab, abs, o a, como acontece, por exemplo, em abdicar, o ante, como em antebraço, o circum, como em circunnavegação, contra, como em contradizer, entre, como em entrelinha, ex, como em exportar, intra, como em intra-auricular, intro, como em ingerir, intro, como em ingerir, pós, como em pospor,
Pre, como em prefácio. Re, como em refazer. Sub, sus, o sob, so, como em subir, em subalterno. Trans, traz e tres, como em transpor, certo? Observe que esses prefixos, quando eles são adicionados à palavra, geralmente eles mudam o significado dela, certo? Olha só, prefixos agora de origem grega. O a, como em anarquia, o an, né, como em anarquia, ou o a, como em ateu, ante, como em antiaéreo, arque ou arque, como em arqueduque, arcanjo, o hiper, como em hipertensão, o peri, como em perímetro, pró, como em prólogo, o sim ou si, como em sinfonia. Então, esses são de origem grega. Olha só, vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão dos sufixos. Os sufixos, eles podem ser classificados em nominais, verbais ou adverbiais. Isso vai depender de que palavras são formadas depois que eu acrescento esses sufixos. Por exemplo, quando eu tenho lá a formação de boiada, que vem de boi, é um sufixo nominal, porque eu tenho a formação de um substantivo. Então, quando eu tenho formação de substantivos ou adjetivos, eu digo que eu tenho sufixos nominais. É o mesmo que acontece em tolice, que vem de touro, barbeiro, que vem de barba, estudante, que vem de estudar, dantesco, que vem de dante, e tolerante, que vem de tolerar. Os sufixos verbais, eles formam verbos, como o próprio nome diz, né? Geralmente são essas terminações aqui, né? O AR e o EJAR, como dançar, gotejar. E o sufixo adverbial, ele vai formar um advérbio. Você se lembra o que são os advérbios? São aquelas palavras que mudam, né, ou acrescentam algum sentido ao verbo principal da frase. Então, quando eu tenho geralmente um advérbio, ele é terminado com mente, é fácil de identificar. É o caso de francamente, por exemplo, piamente, lentamente, honestamente, enfim, uma lista grande aí desses sufixos. Bom, e que tal agora a gente praticar um pouquinho mais? Vamos lá, mais um joguinho para a gente identificar prefixos e sufixos, vamos lá? Ó, vamos analisar. Feirante tem. Bom, feirante é uma palavra derivada, né? Vem de feira. E essa derivação, ela acontece por causa desse afixo aqui, né? Que veio depois, por isso eu digo que ele é um sufixo. Bisneto. Bom, palavra derivada de neto, certo? Então, aqui eu tenho radical, acrescentei bis aqui na frente. Quando eu acrescento antes, né, do radical, eu digo que eu tenho um prefixo. Lutador, olha só, vem de luta, né? E eu acrescentei a palavra dor. Então, se eu acrescentei depois do radical, eu digo que eu tenho um sufixo. Desleal, vem de leal, a palavrinha aqui, né? Essa partícula des que eu acrescentei antes é um prefixo. Dormitório, olha só, vem de dormir, né? Então, eu tenho aqui, né, um tório aqui no final, então eu tenho um sufixo. Contramão, tem o quê? Prefixo ou sufixo? Bom, então tem um prefixo, né? Mão e contramão. Açucareiro vem de açúcar. Então, aqui quando eu acrescentei no final, eu tive o uso de sufixo. Antebraço, olha só, vem de braço, né? Então, ante, no início aí do radical, então eu tenho um prefixo. Vidraça, vem de vidro. Então, quando eu acrescento aqui no final, eu tenho um sufixo. Antivírus, olha, vírus, prefixo, anti, certo? Goiabada, nossa, que delícia, hein? Eu gosto, você gosta? Vamos lá, goiabada, vem de goiaba, né, da fruta. E aí, quando eu acrescento aqui o finalzinho, né, o ada, eu tenho um sufixo. Incolor, né, sem cor. Então, eu tenho a palavra cor, e aí eu tenho incolor, né, então eu tenho um prefixo. Muito bom, muito fácil esse jogo, né? Tenho certeza que você acertou todas. Então, vamos lá, vamos continuar com a aula de hoje. Bom, e depois que a gente já treinou bastante, já identificou bastante prefixo, sufixo, vamos lá então. Olha só, quando a derivação ela acontece por causa
de acrescentar um prefixo na palavra, eu chamo essa derivação de prefixal ou de prefixação. É o que acontece quando a gente analisou lá o caso de infeliz, antebraço, né? Também enraizar e aqui o refazer, certo? Então, eu acrescentei ali, né, um afixo, né, ou seja, um prefixo antes da palavra primitiva e tive uma nova palavra. Quando eu acrescento depois, eu uso o sufixo, eu posso dizer que se trata de uma derivação sufixal ou de uma sufixação. É o caso, por exemplo, de felicidade, de beleza e de estudante, certo? Então, prefixo, prefixal ou prefixação. Sufixo, sufixal ou sufixação. E quando eu tenho o uso ao mesmo tempo de prefixo e sufixo, como acontece aqui, ó, entardecer, emagrecer, engaiolar, que eu tenho prefixo e sufixo. Eu digo que esse processo é derivação parassindética ou ainda parassíntese. Então, quando eu tenho a derivação sufixal e prefixal ao mesmo tempo. Ainda existe um caso muito interessante, que é da derivação regressiva. Quando eu tenho a redução da palavra derivada, porque eu retiro uma parte dela. É o caso, por exemplo, de beijar, que é o verbo, e aí eu tenho o substantivo beijo. Debater é o verbo, e aí eu tenho o substantivo debate, que é mais curto. E perder é o verbo, e eu tenho o substantivo perda, que é mais curto, que perdeu uma parte da palavra. Então, eu digo que também é um processo de derivação, porém é uma derivação regressiva, porque a palavra derivada, ela perdeu uma parte, se comparada à palavra primitiva. E existe também um outro processo de derivação, bem específico, que é a derivação imprópria, que na verdade eu não tenho aumento, né, nem acrescento sufixo nem prefixo na palavra, mas ela tem uma classe gramatical diferente. Observe aqui, ó, o jantar estava muito bom. Esse jantar aqui é o substantivo, é a refeição. E quando eu digo assim, ó, fui jantar, aqui é o verbo, né, a ação que eu fiz. Fui jantar ontem à noite com o Luiz. Então, quando eu tenho a mesma palavra e ela tem classes gramaticais diferentes, eu digo que se trata de uma derivação imprópria, certo? Bom, então chegamos ao final de mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós falamos do processo de formação de palavras, iniciamos lá relembrando palavras primitivas, palavras derivadas, prefixos, sufixos, né, e falamos um pouquinho também dos processos de derivação. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e te espero na próxima aula. Tchau, tchau. Até lá.